Até que ponto o saudosismo, literalmente falando, pode ser uma fonte, claro, de nostalgia, mas de sucesso para um filme que tenta adaptar uma animação para os cinemas? Até que ponto uma comédia escrachada, praticamente politicamente incorreta, apelativa, pode ter o sucesso que se esperava? Pois é, isso está acontecendo com He-Man, Mestres do Universo, e com Todo Mundo em Pânico 6. Afinal, onde He-Man errou? Onde Todo Mundo em Pânico 6 acertou? Depois da vinheta, nosso comentário. You may have the power, but you're too scared to use it. Trust me. Sam! He stabbed Sam! We beg. Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta novamente outra vez, de novo com mais um vídeo do nosso canal e desta feita, é ótimo, né? E desta feita no nosso quadro Opinião, o sucesso de Todo Mundo em Pânico 6 e o fracasso de He-Man, Mestres do Universo. O que é que aconteceu, né? He-Man teve um custo aproximado de mais de 200 milhões de dólares, incluído parcialmente aí também a questão do marketing. Faturou pouco mais de 50 milhões, acredito eu que não deverá chegar nem a 60 milhões, porque ele já está com os dias contados para já ir diretamente para o streaming. Onde foi que He-Man errou? Errou exatamente no ponto de tentar trazer uma nostalgia dos anos 80 para cá, que não atingiu ao público mais novo. Deve-se levar em consideração que atualmente, por mais que seja um filme nostálgico, e eu repito aqui que eu já comentei em vídeo anterior, o filme não é ruim, apesar de que eu não gosto da animação do He-Man, mas eu tenho que reconhecer que o filme por si só tem seus pontos positivos, tem a narrativa é aquela água com açúcar que a gente já conhece, mas a trama é interessante, os efeitos são interessantes, o elenco está muito bem caracterizado, os personagens estão muito bem caracterizados, então a nostalgia nesse aspecto, nesse ponto, foi muito bem suprida, foi muito bem preenchida do ponto de vista ao que o filme prometia. Foi cumprido, com certeza que foi, mas infelizmente não atingiu um novo público. Como nós sabemos, a maioria hoje em dia de jovens não curtiu, não comprou a ideia do He-Man. Infelizmente isso não aconteceu com essa franquia. Infelizmente, para o desespero até mesmo da própria produtora, para o desespero dos próprios diretores, que apostavam muito neste filme. E você não tem um faturamento que sequer chegue a pagar seus custos, isso é difícil. A Mattel vai precisar pensar muito em rever esse quesito no que se refere à questão da licenciatura dos brinquedos. Será que esses brinquedos vão atingir o público necessário para se compensar a perda no que se refere nas bilheterias? Eu acho muito pouco provável. Possivelmente eles deverão investir no streaming com uma pegada que para futuro deverá ser até com a própria série. Eu repito aqui, tá? Uma série em live action, com certeza. Os atores, o elenco está muito bem afiado. Todos estão trabalhando funcional, todos eles funcionam, todos eles são atrativos, todos eles estão fazendo por onde merecer. Mas infelizmente bateram numa tecla onde essa produção errou feio em tentar trazer essa nostalgia para o público jovem, para o público mais recente. Há animações novas do He-Man na Netflix que eu particularmente gosto muito, tá? Eu não sou muito chegado aos anos 80, quando foi lançado a primeira animação. Não faz muito a minha pegada, não gostei. Mas essas animações mais recentes foram agradáveis, apesar de também não ter conquistado um público que se esperava. Então eu pergunto, por que insistir em algo que não está dando resultado? Por que insistir em algo que não está dando certo? É gastar tempo, gastar dinheiro e tentar acreditar em algo ilusório, que foi exatamente o que He-Man fez.
apostou-se alto, investiu-se pesado e não se teve aquela repercussão que se esperava. Repito, acho muito pouco provável que com a ida desse filme para o streaming ele possa recuperar um pouco do fôlego no que se refere ao investimento que foi feito, que foi gasto para essa produção de grande porte. Se apostava muito. O filme não é ruim, mas não atingiu o público que se esperava, o público mais recente, o público mais jovem. Em contrapartida, a gente tem aí Todo Mundo em Pânico 6 de volta, né? O primeiro filme foi lançado em 2000, nos anos 2000, tem mais de 20 anos que esse filme foi lançado. A franquia teve 5 filmes, o último filme foi lançado em 2013, fez um sucesso relativamente bom, custou a bagatela de... Gente, Todo Mundo em Pânico 6 custou apenas 30 milhões de dólares e faturou mais de 100 milhões de dólares. A comédia escrachada, a comédia apelativa, o politicamente incorreto ainda faz muito sucesso. Infelizmente, a franquia, né, tentaram revitalizar aí Corra que a Polícia Vem Aí com o Liam Neeson, não deu tão certo assim, mas Todo Mundo em Pânico com toda certeza veio para agradar, porque atingiu todos os públicos, desde o público inicial lá dos anos 2000 ao público mais recente. Continuam tendo sessões, logicamente agora ele teve a sua ascensão, subiu bastante, se estabeleceu e nesse estabelecimento conseguiu superar o lucro que era aguardado, tanto é que no primeiro fim de semana ele já se pagou, e isso aí, né, liga um sinal de alerta positivo, inclusive. Isso reverbera exatamente na questão de que o politicamente incorreto, as comédias escrachadas, dependendo de como você faz, e o retorno dos irmãos Wayans elevaram o patamar da qualidade desse tipo de comédia a um patamar que ninguém esperava. E você faturar mais de 100 milhões de dólares é algo muito positivo para esse tipo de franquia. Qual foi o acerto? O apelativo? O saudosismo? Tudo isso junto fez com que essa comédia, eu particularmente não gostei muito, para mim foi mais do mesmo, mas enfim, eles acertaram exatamente no arriscar, e nesse arriscar deu certo para o público mais atual e mais recente. Claro, como eu falei, faturou mais de 100 milhões, custou apenas 30 milhões, pagou 3 vezes mais, já está tendo um lucro muito positivo e com toda certeza esse é um sinal que vai deixar claro a continuação desse tipo de comédia para o cinema, para a telona. Pois é. Então, esse é o nosso ponto de vista em relação a essas duas grandes produções que, lamentavelmente, uma deu certo e a outra foi um fracasso. Mas e você? Gostou do He-Man? Gostou de Todo Mundo em Pânico 6? Deixa aqui embaixo nos comentários, quero saber muito a sua opinião também. Combinado? Tô soltando fora, mas com toda certeza nos encontramos no próximo vídeo. Para todo mundo, forte abraço, bye bye, so long e auf Wiedersehen para você! Obrigado, gente!